Graça e paz, meus irmãos. Hoje é quinta-feira, 12 de dezembro do ano 2019. A nossa mensagem hoje ela está no livro do profeta Zacarias, capítulo 8, que diz assim: O Senhor restaurará Israel no reino, é o reino teocrático. Depois veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Zelei por Sião com grande zelo e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor: Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade e o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Aqui o profeta, ele está falando do reino teocrático de Deus na terra, quando Jesus Cristo ele retornar na sua segunda vinda, na sua parousia na cidade de Jerusalém. Jerusalém significa casa da paz. O mundo só vai ter paz quando Jesus Cristo voltar no final do governo humano. O governo humano ele termina quando Jesus bate o pé no Monte das Oliveiras em Jerusalém. Aí vai acabar essa demonicracia. Isso chama-se demonicracia. Aí será implantado a teocracia. Teo é Deus no grego, cracia governo, governo de Deus na terra. Jesus ele vai reinar literalmente por 1000 anos na terra. Fechando-se então a semana, 6 dias de trabalho, 6.000 anos e um dia de descanso, 1000 anos de descanso. A Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e Salmo 90, versículo de número 4. Então aqui está falando, meus amados e queridos irmãos, de uma restauração de Israel. O povo judeu vai ser restaurado na sua segunda vinda. Na primeira vinda, Jesus veio para o que era seu. Os seus o rejeitaram, os judeus rejeitaram Jesus. Então, Jesus, agora ele está tratando com a igreja, do chamado plenitude dos gentios. Nós estamos no tempo, na plenitude dos gentios. No momento que acontecer o arrebatamento pré-tribulacionista, isto é fato incontestável, aí então, logo após o arrebatamento, nós não sabemos quanto tempo que vai durar do arrebatamento até o acordo de paz de Daniel 9, versículo 27. Mas logo após o arrebatamento, o anticristo ele faz uma aliança de 7 anos com Israel. Então esse aí é os 7 anos da grande tribulação, os 7 anos finais do governo humano, fechando-se então as 70 semanas de Daniel. Nós não estamos nas 70 semanas. As 70 semanas, o relógio está parado entre as 69 e as 70 semanas. Nesse intervalo foi colocado a igreja, o chamado tempo plenitude dos gentios. Então Deus ainda tem um projeto com Israel, Deus ainda tem um projeto com a cidade de Jerusalém, com o povo judeu. Então ele volta para a casa da paz. Jerusalém significa casa da paz. E aí então ele estabelece 1000 anos de paz sobre a terra. Então Zacarias, o profeta Zacarias, ele está dizendo aqui: depois veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, zelei por Sião com grande zelo e com grande indignação zelei por ela. Deus ele zela por Sião. Deus ele zela por aquela terra ela é de Deus, e ele deu a Abraão, e Abraão é o pai do povo judeu, então ninguém mexe com Israel. Israel é a menina dos olhos de Deus. Então no versículo 3 diz assim, ó, assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Então ele volta para Sião, para o Monte Sião, e ele habita no meio de Jerusalém, no governo teocrático, e chamar-se-á a cidade da verdade.
O reino teocrático é o reino da verdade. Jerusalém é a sede do governo mundial teocrático de Deus na terra, onde ele vai reinar com equidade, não haverá mais injustiça. Então, meus irmãos, nós temos que aguentar firme. Nós estamos vivendo em uma época de muita injustiça, de muita covardia, em que os governantes têm feito leis para prejudicar o pobre. Os senhores do mundo, a elite, ela tem feito leis para prejudicar o pobre, para tirar até o direito do pobre de alimentar. Eles querem tirar o direito até do pobre alimentar, mas nós temos que ter paciência. Esse mundo, ele jaz no maligno. A política, ela jaz no maligno, ela rege no maligno. Então não se iluda com essa política da demonicracia, meu irmão. Vamos ficar firme, porque Jesus está voltando em Jerusalém para reinar com equidade. Primeiro ele virá levar a igreja no arrebatamento pré-tribulacionista. Depois que ele levar a igreja, o mundo vai despencar no caos, os 7 anos da grande tribulação, onde o anticristo vai reinar aqui nesse mundo. Mas no final dos 7 anos, Satanás, ele sempre quis governar. Deus vai permitir ele governar 7 anos. E esse mundo vai virar um caos aqui. Mas no final desses 7 anos do governo humano, da demonicracia, dos governos corruptos, o Senhor Jesus volta em Jerusalém e ele implanta o reino teocrático, ele implanta o reino de paz milenial. Então voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade. Não haverá mentira no reino de Deus. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. E o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Versículo 4 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão por causa da sua muita idade. Então vão viver muito no milênio. As pessoas vão viver muito no milênio. Então aqui fala que os velhos e velhas vai levar cada um na sua mão o seu bordão por causa da sua muita idade. É aquela bengalazinha que os velhos usam. Então as pessoas vão viver muito no reino teocrático. As ruas da cidade se encherão de meninos, versículo 5. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. As crianças vão poder brincar em paz. As crianças vão poder brincar com harmonia no reino teocrático. Isaías 11 fala sobre isso também. A criança vai colocar a mão na toca da serpente. O leão vai comer palha junto com o boi. Por quê? Porque vai se tornar herbívoro. As pessoas vão se tornar herbívoras. Como era no início. Esse negócio de comer carne, isso aí veio depois do dilúvio. Depois do pecado. Depois que o homem pecou. Mas antes o homem era herbívoro. Então não se iluda, irmão, que esse preço de carne aí, essa roubalheira toda, deixa essa carne aí apodrecer no açougue. Tem outras opções, meu irmão. Não fique alimentando a indústria do crime. Eles aproveitam para subir a carne lá para cima agora com essa crise toda aí. Deixa isso para lá, meu irmão. Ninguém vai morrer de fome porque não comeu carne. Então no reino teocrático nós vamos voltar a ser herbívoros, igual era lá no início. Lá no jardim do Éden. O homem vai alimentar com outro tipo de alimento. Então veja aqui. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se isso for maravilhoso aos olhos do restante deste povo, naqueles dias será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 7, eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. O povo judeu. O povo judeu estão todos voltando, retornando para Israel. Por que eles estão retornando para Israel? Para reconhecer o seu Messias. Judeus que estão dispersos na parte oriente da terra e na parte ocidental da terra estão voltando para Israel. Traluzei, aí o versículo 8, traluzei e habitarão no meio de Jerusalém. Eles vão voltar para habitar em Jerusalém, os judeus. Lá é a terra deles. Deus deu essa terra para Abraão, Isaque e Jacó. E eles serão o meu povo e eu lhes serei o seu Deus em verdade e em justiça. Versículo 8. Deus ele vai habitar com o seu povo no reino teocrático, igual ele habitava lá no jardim do Éden, lá, meus irmãos. Então o reino teocrático é mais ou menos o jardim do Éden restaurado.
reino de paz milenial, onde Deus vai estar reinando junto com o seu povo, junto com a sua rainha, junto com a sua noiva, a sua igreja aqui na terra. Ele leva a igreja, depois ele volta com a igreja. Então, meus irmãos, vamos ficar firmes. Estamos aí já às portas do ano 2019 e não vamos criar expectativa para esse mundo. Esse mundo não tem conserto. Esse mundo não há melhora. Os políticos, eles não trabalham para pobre. Bote isso na sua cabeça. Político nenhum no mundo trabalha para pobre. Eles querem que o pobre morra. Eles querem que o pobre vive na miséria. Vamos antenar, meus irmãos, somente em Jesus Cristo. Vamos antenar somente na segunda vinda de Jesus. Ele virá arrebatar a igreja. Depois ele virá na parousia em Jerusalém para reinar com a igreja. E Paulo fala a Timóteo, se nós sofrermos com ele nós reinaremos. Então vamos ficar firmes. Nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é a falta de dinheiro, não é as lutas, não é os problemas, não é a doença. Nada disso, meu irmão, pode abalar a sua fé. Vamos ficar firmes, porque Jesus Cristo está vindo. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos. Tenham todos uma quinta-feira abençoada na presença do nosso Pai Celestial. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.